Posso entrar? Olá, meninos e meninas, é um prazer hoje estar aqui entrevistando Eduardo Soares, ok? E eu já vou logo de início falando, nós temos treinadores para ajudar a gente em academia, treinadores de saúde, alimentar, e nós estamos hoje com um treinador comportamental. É impressionante e o quão importante isso é na vida. E graças a Deus eu acho que as pessoas estão entendendo isso agora, não é verdade, Eduardo? Com certeza, com certeza. Muito obrigada por estar aqui hoje. Prazer é nosso, não? Como você está falando, eu acho que hoje a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão nessa busca, porque eu acho que a sociedade chegou à conclusão hoje em dia de que a busca só pelo material não é suficiente. Acho que depois da década de 70, 80, teve um boom muito grande no mundo todo, nessa busca pelo sonho americano, né? E pelo sonho americano também, quem sou eu, buscar. E eu acho que em vez de buscar nesse quem sou eu para uma busca interna, começou a se buscar, tentar materializar as coisas como uma razão de buscar de como eu vou sentir melhor. Eu sempre digo que as pessoas não buscam ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, porque simplesmente querem ter mais bens materiais. Elas acham que aquilo vai proporcionar elas se sentirem melhor. Vai trazer a felicidade. Então, a felicidade. Então, ninguém busca um sonho para ter somente mais bens materiais. Ela literalmente está buscando por trás disso sentir-se diferente do que ela está sentindo. Então, a única forma que ela tem de concretizar isso é trazer isso para um bem material. Então, a sociedade começou a fazer isso durante anos e anos e chegou à conclusão que isso não vale a pena. É um pouco daquela coisa, né? As pessoas, quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Aí eles chegam a todos esses pontos e é o que você falou. Exato. Não é aquilo que vai fazer eles felizes. Porque tem a diferença entre sucesso e realização. Sucesso é o que eu faço só para mim mesmo. Então eu foco só em mim. Realização é o que eu faço pelos outros. Então quando o sucesso só é focado em alcançar também um objetivo, você pode até alcançar o objetivo, mas aquilo não te traz realização. Porque não necessariamente está alinhado com teus valores, não necessariamente está alinhado com aquilo que realmente te faz vibrar. Sim. Realmente é aquilo que te traz realização e paixão pela vida. Muitas vezes está por trás de alguns medos não trabalhados. Por exemplo, a falta de se conhecer, eu estou fazendo porque aquilo que expectam de mim, o que a sociedade expecta de mim, o que a família expecta de mim, aquilo que eu preciso ser da projeção daquilo que fizeram de mim. Então eu posso alcançar o objetivo com esse medo por trás, alimentando e motivando a seguir. Mas quando eu chegar nele, eu vou ver que não é suficiente. Porque não está alinhado com a minha natureza espiritual. Tem seis princípios da natureza humana, 6 necessidades humanas que a gente faz quando a gente faz nos treinamentos. Uma delas é a necessidade de certeza, a outra necessidade de incerteza, de significado, de fazer a diferença. Tem várias necessidades, mas as duas últimas necessidades humanas é de contribuição e de significado, de crescimento. De contribuição e crescimento, melhor dizendo. Essas duas necessidades humanas não são coisas que são só do temperamento humano, são necessidades mesmo. Tudo que você faz na vida, tudo que eu faço na vida, eu vou tentar alcançar essas necessidades humanas. As últimas duas se tratam da espiritualidade. Então eu posso alcançar as outras 4 necessidades humanas, que é isso: certeza, incerteza, significado e relacionamento. Eu posso tentar fazer de tudo de forma positiva, negativa ou neutra para poder suprir essas 4 necessidades humanas. Sim. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Se a pessoa tem na figura dela de crescimento, né, nesse desenvolvimento, esse vazio em relação a sentir que pertence, então ela tem que estar todo o tempo provando, tem que estar todo o tempo se afirmando, tem que estar todo o tempo sendo validada, porque na psique dela, do crescimento humano dela, na infância, principalmente de 0 até 12 anos, isso ficou um gap. Ela vai tentar suprir isso de forma positiva, negativa ou neutra em alguma dessas 4 áreas. Geralmente entra no relacionamento ou até mesmo em trabalho. Então, num trabalho, por exemplo, essa pessoa vai ter dificuldade de rejeição, de se relacionar. Se ela for, por exemplo, se sentir que ela está sendo ameaçada na posição ou no crescimento dela, ela talvez vai lutar, mas lutar com forças negativas, no sentido de tentar se provar ou tentar se validar o tempo todo.
E para essa pessoa, nada nunca vai ser suficiente, mesmo que ela alcance o objetivo. Faz sentido? Porque ela vai estar sempre precisando dessa validação que não existiu para ela. Então ela pode até, de forma positiva, não forma positiva, o resultado pode ser positivo, ou seja, ela pode alcançar várias graduações e alcançar o seu objetivo, mas por trás daquilo tudo que ela tem, a necessidade de ser validado. Então ela encontrou uma forma até positiva, vamos dizer assim, o resultado é positivo, mas internamente a fonte de motivação não é positiva, porque ela é só para tentar validar. Que coisa, né? Aquilo. Então, o ser humano pode estar... Você às vezes não, obviamente, a gente não sabe como as pessoas são internamente, mas às vezes você vê alguém que em diversas posições e você não sabe esses medos dentro da pessoa e essa necessidade que é como você está falando. Exatamente. E por isso que eu sempre digo que a forma de julgar o ser humano é a forma de você dizer, eu entendo o que está no interno dela. Porque você nunca vai entender. Nunca vai. Então, a gente não pode julgar nenhuma pessoa. Quem sabe, às vezes, você nem sabe o que está dentro do seu interior, quanto mais de outra pessoa. Na maioria das vezes, nós não sabemos. E as pessoas perguntam assim, Eduardo, cara, você trabalha com desenvolvimento humano, você trabalha com coach, você trabalha com treinamento, então você, né, sua vida deve ser perfeita. Não, pelo contrário, eu faço isso porque minha vida não é e nunca foi. Então, por isso que eu estou no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento, que eu estou me conhecendo. Então, tem várias áreas minhas internas, emocionais, espirituais, todas as áreas, que eu ainda não conheço. E porque eu não conheço, porque um dos princípios do crescimento é isso. Se eu não sei o que eu não sei, eu não posso crescer. Eu só posso crescer aquilo que eu não sei, aquilo que eu estou consciente. Se eu não estou consciente, como que eu vou crescer? Como que você vai crescer? Então tem áreas da minha vida que estão no escuro, no blind spot, naquele lado cego ainda que eu não consigo enxergar. Então se eu não consigo enxergar, não tem como mudar aquilo que eu não estou em conhecimento daquilo. Então a nossa vida vai se desenvolvendo no processo. Por isso que a grande diferença entre você mudar de uma mentalidade focada no objetivo por uma mentalidade focada no desenvolvimento, é que você vive com mais leveza. Porque agora você sabe que você é um ser humano imperfeito, que você está num processo diário de crescimento que nunca vai acabar. Você não está focado só no objetivo. Quando eu chegar, tenho sucesso. Quando eu tiver, eu serei. Não, ele é diário, é um processo diário. E essa próxima pergunta minha, acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que assim, existe um boom agora, nesse momento, como você falou, alguns anos atrás, era um boom, de repente, das pessoas tentarem materializar a sua felicidade, né? Mas hoje em dia, eu acho que existe esse boom do autoconhecimento, né? Assim, as pessoas estão sedentas de tentar entender quem elas são. Muitas vezes, talvez nem seja as pessoas realmente quererem se autoconhecer, mas é porque é o que está na moda agora. Nossa, agora eu tenho coach, eu vou fazer terapia, eu vou falar e tal. Mas assim, para as pessoas que de fato querem isso, o que você adere isso, por exemplo, a essa geração, tem a ver, né, das pessoas estarem tentando um pouco mais entender quem elas são. Eu acho que esse processo de autoconhecimento, de conhecer, né, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu estou indo, é uma pergunta da existencialidade humana, é uma palavra bem difícil. Todos nós estamos nessa busca existencial, né? De quem eu sou, de onde que eu vim, para onde que eu vou. Eu, literalmente, só para poder colocar um ponto, é que eu com 8 anos de idade, eu fiz essa pergunta existencial. Eu tinha 8 anos de idade, eu fiz a minha pergunta. Então, eu, entre aspas, não acho que é só uma questão do momento. É uma questão da essência do momento que a pessoa está? Do momento que a pessoa está também. Claro que existe agora um despertar maior, porque, principalmente com os meios de comunicação, mídia social, existe uma abrangência maior. Então, as pessoas hoje têm um acesso maior a isso, né? Muito bom, sim. Mas isso há muito tempo já acontece. Eu, com 8 anos de idade, eu fazia essa pergunta, literalmente. Quem que eu sou? E se eu morrer? Para onde que eu vou? Eu tinha 8 anos de idade, mas também isso está atrelado ao princípio dos meus ataques de pânico que duraram mais de 20 anos, né? Então começou com 8 anos de idade, e começou a fazer essas perguntas, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, e se eu perder minha mãe? Então começou várias, entre aspas, neuroses, né, de pensamentos acelerados e overthinking, pensando em cima do pensamento, que me levaram a essa busca
ao longo da minha vida que até hoje eu estou me perguntando a mesma coisa. Porque é uma pergunta que me intriga a buscar realmente esse autoconhecimento. E é uma pergunta muito complexa, né? É muito Na verdade, você pode ter várias respostas no decorrer da vida e uma vai complementando a outra, mas de uma certa forma acho que nunca é suficiente, porque você vai tendo uma versão melhor de você mesmo, cada vez mais, e as perguntas vão se intensificando e ficando mais complexas ainda. Eu sempre digo que a resposta de todas as nossas questões estão nas nossas perguntas. Se você não faz as perguntas corretas, você nunca vai ter as respostas certas. Então, como a gente não se pergunta, a gente não tem respostas. Então, por trás do nosso medo, ou de alguma coisa que a gente tem medo de fazer, se nós transformarmos esse medo em uma pergunta, talvez eu tenha a resposta daquilo que eu não consigo enxergar. Então, coisas que eu estou enfrentando na vida, eu geralmente faço perguntas. Mas por que eu tenho medo disso? E se eu não tivesse medo, o que isso representaria para mim? Então, perguntas fazem a gente refletir. E te guia, né? Para um ponto. E a gente nunca sabe, Jana, a gente nunca tem acesso a todas as respostas. Nunca tem acesso. A maior ignorância do ser humano é achar que ele tem toda a inteligência. A maior ignorância do ser humano é achar que ele tem todo o conhecimento. Porque quando eu acho isso, o meu ego está em primeiro lugar. Quando eu estou ausente do ego, eu não preciso dessa necessidade de eu mostrar que eu tenho conhecimento, mostrar que eu sei. Porque, na verdade, saber que eu não sei é a melhor forma de saber que você sabe. Vocês acompanharam? Eu acho que eu me perdi no meio. Mas na verdade, saber que você não sabe é melhor. Sabe que você não sabe. Sim. Porque você sabe que você não sabe, você sabe que está em busca de algo maior que é você mesmo. Quando a sua mensagem é maior do que você mesmo, você se anula. E aí é um sinal de que você está no caminho certo. Exato. Porque você está crescendo, você está aprendendo. Que é como você falou, se o ego está na frente, eu sei tudo, estou preparada. Exato. E é difícil até de lidar quando a pessoa está nesse ponto, porque isso não define a pessoa, ela pode mudar, ela pode evoluir. Mas é difícil quando a pessoa está nessa posição, até lidar com ela, né? Sim, porque ela está todo tempo se defendendo, né? Exatamente. É uma busca do ego de se defender, por causa do medo, e por trás disso sempre tem insegurança, tem o medo. Tem insegurança. Falta de conhecimento pessoal leva à insegurança e a gente ataca de várias formas para sobreviver. E quando o ser humano está em estado de medo, insegurança, da perspectiva biológica, você sabe disso, que é uma especialista nessa área, de que nosso corpo biologicamente está em estado de ataque, de preparação para atacar. E quando eu estou nesse ataque, eu estou desarmado ou estou armado? E nesse estado eu estou criativo ou nesse estado eu estou manipulando ou controlando? Então tem algumas características que você vê se o ego está em primeiro lugar ou não. É bem negativo, tudo. Até exatamente como você falou, a expressão corporal, os hormônios, todas as reações químicas no corpo, é tudo negativo. Exato. Porque você está no fly or fight mode. Exatamente. Agora, pessoal, nós vamos entrar num assunto que eu acredito que é bem pertinente para o nosso momento agora. E a gente queria falar um pouquinho sobre isso, que é a depressão, ok? Então, eu queria te perguntar o seguinte, de novo, com essa coisa da informação, das pessoas poderem ter esse fácil acesso, essa busca pessoal, quem eu sou, quem eu não sou, e muitas vezes as pessoas ao redor vê os amigos crescendo, evoluindo, e ela sente aquela necessidade de repente estar nessa situação também, ou por diversas outras razões, mas aí ela se vê depressiva. E ela se vê, até mesmo casos de pessoas poderem estar entrando no mundo das drogas, até de uma maneira bem assim sutil, ou agressiva, enfim. Você acha que essa busca do autoconhecimento pode estar levando as pessoas a esse tipo de situação, a estarem depressivas, ou usando drogas, ou coisas desse tipo? Bom, a busca do autoconhecimento nunca vai te levar para o lado destrutivo, a menos que você esteja usando de uma forma equivocada, como por exemplo... Por estar perdido, não saber o que... E também achar com a mentalidade de eu estou sendo deixado para trás. Outros estão à frente de mim. Então a referência é o outro. Então no desenvolvimento pessoal, nunca a referência é o outro, a referência é você mesmo. Você é a sua maior competição. Você não tem referência do outro. Você pode modelar pessoas daquilo que você gostaria de se tornar, mas você não pode ter a referência do outro para ser um ponto de partida seu. Para você. Porque você é um ser individual. Individual, criado pelo Criador com diferentes funções neurais, biológicas, emocionais,
que embora tenha princípios que regem toda a mente humana, você é um ser individual, até o fingerprints que a gente tem, né, os digitais, Sim. são completamente diferentes para todo mundo. Então você precisa se encontrar nesse propósito maior do universo. Então isso nunca vai se encontrar ao buscar o outro. Sempre tem uma alegoria muito simples, mas que ajuda a gente a ilustrar, é quando você está, por exemplo, consertando um carro. Você está no escuro ali. Aí de repente você está com o carro, perdão. Aí você pega a chave do carro, vai ligar o carro e perde a chave. Depois cai no escuro. A grande ironia nossa é, em vez de tentar procurar ali no escuro, a gente sai do escuro, vai para um lugar que tem luz e tenta encontrar a chave. Não, você tem que encontrar na escuridão mesmo. A gente tem uma Que é onde ela vai estar. Não tem outro lugar. Porque a gente tenta evitar a dor. Sim. Então, por exemplo, a gente tenta evitar o desconforto. A gente tenta evitar tudo aquilo que traz pra gente desconforto. Então, se distrai. Se distrair é se desconectar da realidade para não viver uma realidade que existe. Então, se desconecta da realidade. Muitas pessoas assistem milhares de vídeos de autodesenvolvimento pessoal. Isso não quer dizer nada. Por que não quer dizer nada? Porque eu só tento trazer todo esse conhecimento para fugir de uma realidade. Ou criar uma realidade que não existe. Então, como eu acho que eu sei intelectualmente, eu acho que eu sou. Ser não é conhecer. Ser é fazer aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei. Então, porque, da perspectiva neurológica, mesmo falando, quando você aprende, você faz novas conexões neurais. Quando você faz aquilo que você aprendeu, você reforça, relembra essas conexões neurais. Então, quanto mais eu reforço essas conexões, mais eu crio, literalmente, dentro do meu cérebro, essas conexões fortalecidas. Então, saber não é conhecimento. Conhecimento não é o poder. É um poder em potencial. É o que eu faço com aquilo que eu conheço. Então, por que isso pode levar a pessoa à depressão? Eu não diria que poderia levar a pessoa à depressão, mas eu diria que poderia levar a pessoa a uma falta de realização, uma frustração, que em consequência a pessoa se torne mais deprimida. Mas geralmente a depressão tem a ver, tirando vários fatores também de tendências biológicas que a pessoa tem, Desequilíbrios hormonais. Toda essa questão na íntegra, na essência, vamos dizer assim, a pessoa está presa ao passado. Então, se eu estou preso ao passado, e se eu no presente durmo do mesmo jeito, acordo do mesmo jeito, penso do mesmo jeito, atuo do mesmo jeito, sinto do mesmo jeito, eu vou trazer mais do que do passado. Porque o cérebro é desenhado só para fazer aquilo que ele é programado para ser. No momento que eu programei todo de como eu sinto, quem eu sou, quem eu me comporto, como que eu penso, são todos padrões automáticos. Você vai dirigir daqui até um certo lugar, você não vai ficar pensando... Piloto automático. Está no piloto automático. Então, muitos dos nossos comportamentos em relação à depressão são vícios emocionais, assinaturas comportamentais que existem. Que eu preciso do drama para me sentir assim. Eu preciso da depressão para sobreviver. Como é? É duro ouvir isso. Eu preciso disso? Porque de alguma forma você está preso a um trauma do passado, que você não conseguiu ainda desconectar ele. Claro que é um assunto muito abrangente, só para a gente dizer só isso. Né? Eu lidando com pessoas constantemente, eu vejo que sempre tem um motivo pelo qual a pessoa está nesse passado e na depressão. Tudo que a gente faz tem um motivo, desempoderador ou empoderador, mas sempre tem um motivo. Por exemplo, uma pessoa que vai para as drogas, ela tem um motivo para estar nas drogas. Quer se esconder de alguma coisa. Quer se esconder de alguma coisa, ou que ela acha que aquilo vai trazer um prazer. Por exemplo, que alguém fuma. Maioria das vezes, 99,9% dos casos, a pessoa está fumando, elas têm um intento positivo. Ninguém que vai para as drogas tem um intento negativo. Vou matar mesmo para as drogas. Na maioria das vezes, não. Ele quer se ver... Ela quer se livrar de alguma coisa. Se livrar de alguma coisa e se ver, exato. Ter um momento de paz, né? Exatamente. Tirar aquela loucura, aquele monte de coisa da cabeça e ficar... Exatamente. Então, a pessoa faz com um intento positivo. Mas ele é desempoderador e destrutivo. Então, o intento pode ser positivo, mas o resultado é desempoderador e destrutivo. Então, quando o assunto de depressão, a gente tem que entender que, primeiro, a pessoa tem que se entender. Sim. Eu tive processo de depressão, eu tive processo de ansiedade, eu tive processo de transtorno de pânico por mais de 20 anos.
Então, eu poderia falar aqui, literalmente, de cadeira para você, que é possível vencer esses padrões comportamentais. Não é do dia para a noite, mas é um processo que você se entrega, que é eu preciso imagino que vencer. deve ser um processo mesmo. Literalmente. Né? Eu achava, particularmente, que eu nunca ia vencer. Eu cresci com essa mentalidade que eu era o diferente e que ninguém sentia o que eu sentia. Ninguém. Talvez alguém está ouvindo agora está pensando, cara, eu também penso isso. Ninguém sente o que eu sinto. Eu não queria compartilhar isso com ninguém, porque as pessoas me viam feliz, as pessoas me viam brincando com todo mundo. Eu sempre fui o centro das intenções. E alguns até me chamavam o bolo da corte, né? Até hoje, quem me conhece, até você como hoje amigo, toma ainda tem assim, eu sou brincalhão, onde que eu tô brincando, tô fazendo. Mas a diferença é que eu brinco externamente, mas tenho felicidade interna. Pelo contrário de antes. Eu brincava externamente para amenizar uma dor amenizar interna. Sofrimento. Nossa, Eduardo. Entendeu? E eu era mais... Vocês conhecem a minha amiga, que eu ainda sou brincalhão, mas eu era 10 vezes mais do que isso. Exato. Mas era mais intenso. Você falando, né? Exatamente. Agora dá pra relembrar essas coisas. Yeah. E você falando isso, olha que interessante, porque eu queria te fazer essa pergunta. Eu acredito que você tem que ser bem íntimo da pessoa, enfim. Mas existe algum ponto, alguma coisa, como buscar numa pessoa que está passando por esse momento, que você vê, ela está sorrindo por fora, mas por dentro ela está morrendo. E que são muitos casos que a gente ouve sobre a depressão, mas como? Eu nem sabia que ela estava assim, porque a pessoa tenta esconder. Isso é uma primeira reação da pessoa tentar esconder, talvez? É um mecanismo de defesa, né? Todos nós temos. Na verdade, nós todos de alguma área da vida ou outra, nós todos usamos algum tipo de máscara e não queremos aparecer. As máscaras. Que é uma luta do nosso ego, dizer quem eu serei se eu for o que eu sou, serei aceito. Né? Se eu for realmente o que eu sou, se você for 100% like aberto, Exato. me conhece, essa sou eu. Aí todo mundo tenta botar as máscaras que é pra, sim. Exato. E se nós nos desnudarmos realmente quem somos, seria aceito pelas pessoas. Então, cada pessoa reage de uma forma diferente. Eu não sei individualmente cada um o que está. Algumas a questão de rejeição, né? Por exemplo, o meu caso é mais fácil falar de mim porque é o que aconteceu comigo. Sim. Então, o meu caso de rejeição, eu tive esse caso de minha mãe ter tentado o aborto e uma série de coisas. Então, eu vivi e cresci com essa questão da rejeição. Então, para eu realmente expor abertamente quem eu era, eu tinha essa preocupação de ser rejeitado de alguma forma. Então, era melhor criar uma imagem daquilo que eu gostaria de ser e viver com ela. Sim. Mas ela é muito superficial, ela não tem raiz. Então ela se desfazia com qualquer coisa, com qualquer acontecimento. Qualquer pergunta que você fazia nesse sentido, quem sou eu, para onde eu vou, onde estou, já se desmoronava. Exatamente. Então, como que identificar pessoas que estão ao nosso redor? Eu acho que a intencionalidade de se preocupar com as pessoas. Deixar de fazer perguntas superficiais. Nossa, que importante isso. Eu acho que quando a gente olha para as pessoas com um olhar de realmente I care about you, eu me preocupo com você sinceramente, eu acho que quando a gente se relaciona com as pessoas, Jana, com a perspectiva da pessoa e não da minha, é mais fácil se conectar. Às vezes as pessoas que estão nesse caso de depressão, ansiedade, elas vão se abrir mais quando elas sentem esse desejo genuíno do outro, de sentir num ambiente que ela possa se sentir vulnerável, em que elas podem ser elas mesmas. Elas dizem, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Ou às vezes ela precisa sentir do outro que o outro também tem as suas lutas, né? Então, quando a gente chega na perspectiva de ensinar ao outro, as pessoas são resistentes. Mas quando as pessoas, eu sempre falo isso, né? O meu mentor, John Maxwell, ele sempre disse que as pessoas não vão se lembrar conhecedor das coisas que você era, suas degrees, né? Suas graduações e tudo, mas as pessoas vão se lembrar como você fez elas se sentirem, né? Elas vão lembrar disso. Quem que você fez elas se sentirem? As palavras que você falou para ela. Se você tem alguém que você acha que tem um problema nisso, ou às vezes nem consegue identificar, esteja mais atento às pessoas e menos atento a você. Eu acho que uma das fórmulas que existe fórmula e não existe fórmula para o sucesso, mas dos princípios para ter mais realização é você se preocupar menos com você e preocupar mais com o outro. Mais com o outro. Quando você foca no meu problema, minhas aflições,
minhas lutas, Ou seja, egoísta. é o ego, né? E eu acho que a palavra do egoísmo quer dizer que o seu ego está em primeiro lugar. A única preocupação que você tem é só você. Egocêntrica. É egocêntrica. Então, se focar no outro, no que eu posso fazer pelo outro, no que eu posso auxiliar o outro, o seu mundo fica melhor. Você tem mais realização. E é muito interessante isso. Por exemplo, a gente tem, né, um grupo grande de amigos e a gente percebe, ou mesmo no nosso dia a dia, no trabalho, em qualquer lugar, você sempre tem a pergunta: oi, tudo bem? Como que você tá? Sim. E a resposta é: oi, tudo bem, eu vou bem. Quando na realidade, às vezes você tá péssimo. Às vezes é um dia que você tá passando por um momento terrível, ou você tá passando por esse momento depressivo, e você, tudo que você quer é aquele grito de ajuda. Mas é o que você falou, tá todo mundo ali naquele ralo, entendeu? Assim, ninguém quer de fato saber, ai, por favor, não vem me contar então, né? Porque não dá um desespero, às vezes, quando você tenta, talvez, não, tá bom, eu vou falar alguma coisa pra pessoa, e você vê que a pessoa não tá ali com você, ela não tá nem ouvindo. Aí você já corta, você fala: não, mas não, vai ficar tudo bem, isso é bobeira, vai passar. Você mesmo começa a achar desculpas pra aquilo que você começou a falar, mas você viu que a pessoa não tá nem preparada pra te ouvir ou te ajudar. Então, o fato de você se fazer available, se fazer aberto para ajudar as pessoas, eu acho que realmente é a resposta para isso, né? Sim. Nessa pergunta, como você tá? É você realmente você tá querendo de fato, né? Não assim falar simplesmente por falar. Tem diferença na entonação da voz Aham. e tem diferença da fisiologia. Da expressão corporal. Da expressão corporal. Por exemplo, a pessoa que está em depressão, ela tem a fisiologia dela diferente. A postura dela é diferente, o tom de voz dela é diferente, a forma como ela se relaciona. Ela se posiciona já talvez um pouco como perdedor, né? Exatamente. Porque ela tá se sentindo Exatamente. like loser. Se você muda a sua fisiologia, você muda a sua vida. Porque você fala, a forma mais eficiente e mais rápida para mudar um estado mental, que essa é a minha especialidade quando eu trabalho em comportamento humano. Mudar o estado da pessoa, da onde que ela está para onde que ela quer chegar. Ou seja, se libertar do que os padrões comportamentais, as assinaturas comportamentais, padrões repetidos do passado, ela está consciente para poder estar mais presente. Quando ela está mais presente, se autornando de si mesma, nos seus próprios pensamentos, porque nenhum pensamento começa a passar sobre a sua cabeça sem seja identificado. Porque essa questão, quando a gente está em depressão, ansiedade, nós somos escravos do que é chamado de default future, ou seja, o futuro previsível, vamos dizer assim, da pessoa. Que se ela não fizer nada, a vida dela vai continuar assim por mais 10, 20, 30 anos. Porque no momento que ela fez o setup do sistema mental de quem ela acha que é, porque não é a minha realidade que produz a minha personalidade que determina a realidade que eu vivo, do momento que eu mudo essa realidade interna, o meu mundo externo começa a mudar. Mas existem alguns sinais nesse mundo interno que ele se manifesta no mundo externo. Um dos sinais é a fisiologia. É como eu me sinto como pessoa. Então a melhor forma de mudar isso nesse processo é mudar a sua fisiologia. Se eu fizesse essa entrevista com vocês assim, dessa forma, falando com as pessoas. Falar deixa, né? É comportamento humano, acho que as pessoas precisam ter consciência, né? De onde que elas estão. Quem que está ouvindo a gente? Ninguém está ouvindo. Porque nem eu mesmo estou sentindo. Porque no momento que eu penso, eu estou produzindo literalmente neurotransmissores e emoções e feelings que estão ligados com questões bioquímicas no meu corpo. Quando você muda a sua fisiologia, o seu corpo se prepara para estar em alinhamento com o que aquela postura representa. Faz sentido? Faz todo sentido. Então, eu estou preparado para caminhar, meu corpo faz tudo biologicamente que precisa para eu o quê? Caminhar. Para você caminhar. Se eu ando ereto, se eu ando curvado, meu corpo diz quais assinaturas comportamentais e emocionais que estão conectadas com aquela postura corporal. Tem gestos corporais e linguagem de que a gente faz tão automático que nem sabe, que representam assinaturas comportamentais. Exato. Então, o meu trabalho como treinador comportamental, tudo que você faz, como as pessoas se comportam, eu estou literalmente analisando quais são as assinaturas comportamentais dela, o tempo todo. E aí a gente deixa um break, gente, a gente entrevistar esse povo que analisa, gente, eu vou falar um negócio pra você. Que aí qualquer coisa que você faz, tô mexendo muito no cabelo, entendeu? Você já fica, eles estão me analisando aqui agora. Tudo bem, pessoal, eu faço isso por vocês. Exato, mas
Não é verdade, tudo que a gente faz tem uma assinatura nossa. Sim. Por exemplo, um caso rápido, né? Um cliente que eu estava trabalhando e toda vez que eu trabalhava a parte, entrava no assunto emocional forte com essa cliente, ela fazia assim com os olhos. Eu falei, só um minuto, você já percebeu o que você está fazendo? Ela, como? O que você faz sempre assim com os olhos? Ela, nunca tinha percebido isso. Porque você nunca estava consciente das suas próprias emoções. Qual foi o momento que você aconteceu, em algum momento na sua vida, que você precisou fazer isso? Ah, não sei. E a gente tentou resgatar isso e a gente voltou àquele momento. Então, quando ela quebrou aquele padrão comportamental, agora ela está mais presente no momento. Eu faço toda a sessão do processo com ela. Raramente, ou maybe uma vez durante todo o processo, ela faz isso. Por que mudou? Agora ela não está mais no piloto automático. Ela está aware, está consciente. Então, quando eu não estou consciente, não tem como mudar. Eu estou no piloto automático. Exato. Então, Tá nos depressão... 95%. E é 95% do piloto automático. Então, depressão tem piloto automático? 100% tem. Tem pessoas que precisam do drama para sobreviver. E quem está nesse drama é muito difícil reconhecer isso. Porque literalmente é algo que você sente. Joe Dispenza, que é um dos maiores especialistas na área de neurociência nos Estados Unidos, ele diz que a maior dificuldade da mudança é sentir, ser e pensar diferente do que você foi ontem. Isso é mais profundo do que a gente imagina. Se você sentir, pensar e atuar diferente do que você foi ontem, você está mudando. Se você não pensar, não sentir, não atuar diferente do que você foi ontem, você está continuando sendo o mesmo. E continuando sendo o mesmo, vai ter o mesmo resultado, mas tem as mesmas emoções. E sabe o que é o pior disso? A pessoa vai pensar que isso é realidade. E realidade é só sentir, pensar e atuar com a mesma pessoa que você foi ontem. Isso é realidade. Criar uma nova realidade é você duvidar daquilo que você foi, sentiu, pensou ontem e criar uma nova realidade que você quer. Hoje. E aí, consequentemente, trocar todos os resultados, todas as perguntas, Tudo, tem que trocar tudo. Começa a ter uma nova... Tudo. É um novo processo. Um novo eu. Yep. E existe, assim, ó, um conselho, vamos dizer assim, para você deixar com o público que de repente está passando por qualquer dificuldade, depressão ou qualquer outra coisa que você esteja sentindo, para que possa começar uma mudança. O que você diria? Bom, eu posso dizer para você, literalmente, que está ouvindo agora, baseado na minha experiência pessoal, é se entregar a um processo intencional de autoconhecimento. É dizer assim, eu vou mudar a minha vida a partir de mim mesmo. Eu não vou ser mais escravo de justificar que eu sou isso pelo meu passado, pela minha família, pela economia, pelo meu país, pelo aquilo que fizeram comigo, ou que deixaram de fazer comigo, pelo aquilo que eu não tive. Porque você tem 3 coisas que vai te levar à infelicidade. É pensar naquilo que está faltando, naquilo que você não tem, naquilo que você não tem sido. E aí isso leva à depressão, ansiedade, vários problemas emocionais. Então foca naquilo que você é agora, toma a responsabilidade e diz assim, eu preciso mudar. E aí é autoconhecimento. Aí eu vou buscar profissionais da área, eu vou buscar literalmente estar em ambientes que me proporcionem esse crescimento. E aí você é influenciado pelas pessoas que você está ao redor. Então buscar estar em um ambiente diferente, buscar ter um conhecimento, né, se entender aonde você está, para onde você quer chegar. Não tem fórmula mágica, é simples. O processo é doloroso, mas a metodologia é simples. É começar a dizer assim, não, eu vou tomar autorresponsabilidade para mudar minha vida. É você querer, né? E eu quero. É uma decisão muda tudo. Eu vi isso vários treinadores durante muito tempo. E isso chegar um tempo, tá bom, na decisão muda tudo. Uma decisão realmente muda tudo. A minha decisão me fez sair de 20 anos de ataque de pânico e ansiedade para hoje ser um treinador comportamental e posso dizer claramente, nos últimos 5 anos eu não sei o que é ataque de pânico. Mas eu vivi escravo disso por 20 anos. Então, para você que está me ouvindo, é possível, é um processo muito difícil. Não expecte que vai ser fácil, porque se não for difícil, você não passar pelo processo, não vale a pena. Então, se entrega esse processo, vale a pena, você vai conseguir, e eu tenho certeza que acima de tudo existe um poder maior, que é Deus, que tem um plano também para nossas vidas e que Ele quer o melhor para você também. Isso aí. Vocês gostaram? Gente, nós vamos deixar todas as informações para você achar o Eduardo Soares.
Ele tem um website, Instagram, a gente vai deixar todas as informações aqui, não é verdade? E que peninha, acabou, a gente tinha mais muitas perguntas, mas o tempo passa rapidinho. Enfim, muito obrigada, Eduardo, por estar aqui com a gente. E você já sabe que existirão outros convites. Com certeza. Para você estar aqui com a gente. Então, já aproveitando isso, se você tiver perguntas, qualquer coisa, deixa aqui embaixo pra gente, para que a gente possa estar respondendo, né? No próximo convite, a gente saber que assuntos, que temas vocês gostariam que a gente abordasse, para que a gente possa trazer o Eduardo aqui mais vezes e eu vou ficar enchendo o saco dele. Agora, a parte muito importante pede pro povo subscribe no canal, Eduardo. Subscribe aí, galera. Aperta o sinalzinho aí, aperta o botãozinho, segue. Com certeza vocês vão ter muito Dá um like, conteúdo aperta o sininho. Fala pra Aperta o sininho, galera. Aperta o sininho. Share esse vídeo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.